Então vamos lá? Bom, eu tenho certeza que você já viu muitos vídeos aqui na internet falando sobre como ganhar dinheiro com fundos imobiliários e que se você investir 100 mil em fundos imobiliários você vai ter X de renda. Só que todos eles partem de um dividend yield inventado. A pessoa pega e fala assim, olha, vai gerar mais ou menos tanto com base na lâmina de Excel e etc. Então aqui eu vou fazer um vídeo um pouco diferente desse. Eu vou te mostrar quanto realmente eu recebi de dividendos tendo investido R$1.094.000 em fundos imobiliários. Não é que de fato eu investi esse valor, é que hoje em dia eu tenho esse valor investido graças à evolução das cotas. Então você vai conseguir ver quanto valorizou as cotas esse ano, quanto que de fato rende, para você ter uma ideia um pouco mais realista, porque é muito legal o vídeo teórico, eu já fiz alguns assim também, mas eu acho que esse vídeo na prática, ele ajuda a gente a compreender o que vai acontecer, como é que esse dividendo pinga mensalmente. Eu vou mostrar todo o extrato para vocês, vou abrir a caixa preta aqui do investimento em fundos imobiliários. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha, considere se inscrever e deixar um like aqui no canal, só se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, né? Não existe nenhum benefício em sair se inscrevendo em uma dezena de canais que não vão te agregar nada. Aqui eu prefiro que você só se inscreva se eu estiver agregando, porque também é um bom indicador para mim, para eu saber se eu tô ajudando ou não. Vou explicar para vocês, só por alto, como funciona um fundo imobiliário, porque eu sei que algumas pessoas aqui do canal, elas já entendem isso, mas outras são mais novatas e mais ou menos o que a gente está chamando de dividend yield, o que é isso, né? Então aqui, a primeira coisa, quando a gente vai olhar para um fundo imobiliário qualquer, eu vou digitar o KNRI porque é um dos maiores do Brasil. E se você vier aqui no KNRI pesquisar por ele, você vai encontrar alguns números interessantes. Então esse aqui é o R$152 é o valor que ele está custando por cota, né? Lembrando que fundo imobiliário você não precisa negociar em mercado fracionário, você pode negociar diretamente no mercado integral, comprar uma única cota, não existem dois mercados, você não precisa acrescentar F na cota, então é possível comprar uma única cota de fundo imobiliário com a maior tranquilidade. O valor patrimonial de cada cota de fundo imobiliário, não sei por que chama cota, podia chamar de ação também, né? São empresas do mesmo jeito, mas é cota que a gente usa o nome no mercado. É R$163,34. O que significa isso? Se você comprar o KNRI 11 abaixo desse valor aqui, ó, de R$163, você está comprando ele abaixo do valor que ele vale. É como se você estivesse comprando um apartamento, né, de R$163 mil por R$152 mil. É um relativo desconto naquele preço. E essa avaliação ela é feita recorrentemente. Então, de fato, você está recebendo um desconto nesse cenário. O que nos dá esse preço pelo valor patrimonial de 0,92. A cada R$1 você está pagando somente 92 centavos. Esse número é muito simples. Todo mundo já conhece isso que investe em fundos imobiliários. Aí a gente pode vir aqui para esse outro número, que seria o dividend yield. Ou seja, esse 8,03% é quanto você ganharia de dividendos se você tivesse comprado uma cota de KNR 11 por esse valor lá no começo do ano ele tivesse distribuído os dividendos até agora, no mês 12, né? Seria os últimos 12 meses é o dividend yield. Ou seja, é o valor percentual que você deve esperar receber. Agora, tem que tomar cuidado com esse valor, porque eu vejo muita gente dizendo isso, só que na prática um fundo pode distribuir um dividend yield de 20% esse ano porque ele está encerrando as cotas. Daqui 3 anos não vai existir mais esse fundo ali para ter esse dividend yield. Então ele precisa ser sustentável para a gente considerar um dividend yield sustentável. A gente precisaria olhar se na média do histórico de dividendos, né, esse fundo imobiliário ele está ali pagando esses dividendos recorrentemente. Aqui você consegue ver que, por exemplo, que no caso do KNRI, sim, né, ano a ano mais ou menos isso, né, o dividend yield dele já foi até mais alto, olha só, mas está sempre nessa faixa. A gente poderia dizer que está sempre na faixa de 8, 9 ali, né, com exceção a tempos mais antigos. Outra coisa que você deve observar também é se o patrimônio líquido do fundo não está sendo dissolvido, né, se ele não está diminuindo. Aqui você percebe que, pelo contrário, o KNR 11, né, as cotas e a distribuição de dividendos acompanham o crescimento do patrimônio do fundo, ou seja, o patrimônio do fundo está cada vez maior, o que é um bom indicador também pra gente, né? Aqui nesse sitezinho que eu estou usando, que é a Analítica, você poderia fazer um planejador de quantas cotas você precisa para ele começar a gerar uma cota automático e quanto você vai conseguir. Por exemplo, se você tem 10 cotas e você está comprando mais R$500 de cotas, quanto tempo vai levar para você atingir o efeito bola de neve, né? Que é o efeito que as cotas que você tem gerariam uma cota nova. Muita gente gosta de saber disso. Então, se você não fizesse nada, você conseguiria pegar os dividendos, reinvestir e ganhar uma cota nova. E aqui você tem também a sua calculadora de quanto você vai receber, de dividendo, etc. Então, aqui você consegue ir para esses números, né? O simulador de rentabilidade também, reinvestindo, sem reinvestir, ou gastando dinheiro, que você consegue ver como seria sua evolução patrimonial. Acho que isso aqui te familiariza com o que é um fundo imobiliário. Aqui você tem os prédios que ele detém, né? Um fundo imobiliário, lembrando, ele é proprietário de vários outros prédios, ele pega esses prédios, aluga ou faz desenvolvimento mesmo, constrói e vende e paga os cotistas desse fundo. É isso que é. Então, o KNR 11, ao comprar uma única cota, você é dono de todas essas propriedades aqui. É claro que você é dono de um pedacinho. Se você compra muitas cotas, você é dono de um pedação, né? Imagina que o seu pai ali, ele tem uma empresa, né, um CNPJ, e que esse CNPJ tem 20 barracões de aluguel ali, 20 casas de aluguel que seja. Então, se você tivesse 50%, você seria proprietário da metade. É claro que vocês todos são proprietários de metade de todas as propriedades e não
só de 10 propriedades, você seria proprietário de metade de 20. É a mesma coisa aqui, então você é proprietário de 0,01% de prédios inteiros e não de uma propriedade inteira com 100 mil reais. Eu acho que isso dá para você entender, muito bacana. Então, quando eu estou dizendo que eu possuo fundos imobiliários, o que eu estou dizendo para os senhores é que eu possuo cotas, né, desses fundos imobiliários aqui. Aqui você percebe, né, que apesar de eu ter usado no título R$1 milhão, eu possuo 1.094.091. Inclusive é interessante você observar que esse número aqui, esse 94 mil, agora você vai entender de onde que ele surgiu, tá? Outra coisa que a gente precisa entender aqui são as cotas que eu tenho de diversos fundos imobiliários. Essa carteira, ela é uma carteira bem complexa de ser entendida assim, porque aqui tem alguns fundos imobiliários de papel, aqui tem umas estratégias bem complexas. Então, é importante você não copiar esses fundos aqui, porque vários deles são bem problemáticos, inclusive. Eu entrei neles depois que o problema tinha acontecido para aproveitar um determinado ganho financeiro. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem depois. Mas aqui você percebe que a LZR11 é um que está na carteira, com 4.040 cotas, né? Então são 42 mil reais. E esse ano, o resultado dele, somado com os proventos, foi 8,23% de rentabilidade. São proventos mais o resultado ali, né? O preço médio mais os proventos, a valorização e o negócio, ou a desvalorização e os proventos. Aqui você percebe, por exemplo, que BTHF11, olha tanto que ele é problemático, né? 0,87 já contando com os proventos, e ele distribuiu proventos esse ano. Então você percebe que BTLG tá sem aqui, a cota, não sei porquê, 238 mil reais eu tenho nele, mas tá sem a variação, acho que eu não coloquei o preço médio dele ali, depois eu tenho que colocar. E você percebe também o HGLG aqui, com 8,12%, com proventos também, então 129 mil reais. KNCA é só uma cota, eu comprei em algum exercício de aula da UVP, acabei mantendo ele aqui. Quando eu falo que eu não vendo ativos, às vezes vocês duvidam, né? Mas aqui acho que tá uma prova legal, não? Fica aí para sempre. KNRI, eu tenho, olha, 298 mil nele. Esse ano, resultado incrível, né? 25,45% de resultado de valorização. Preço médio é de R$132, né? Hoje em dia ele tá 151. Então, é realmente uma ampla valorização com dividendos também. MCCI 11, fundo bem problemáticozinho também, 7,38% de resultado, a R$96,86. O Ojin só tem 100 cotas aqui, um fundo nada a ver de infraestrutura. Comprei também no exercício de aula, explicando o que é um fundo de infraestrutura, e ele ficou aí. VISC 11, 19,63% também, muito interessante, olha só, a valorização dele desse ano. E aqui no VPPR 11, né, a gente tá aqui com uma posição que caiu esse ano, 2,56%, mesmo considerando dividendos, é um fundo imobiliário super problemático, eu entrei nele já depois do problema, e uma cotinha só de XPML 11. Então ele tá aqui, o cenário todo como estamos, né? Esse é o cenário atual aqui. Então beleza, dito isso, vamos verificar agora na conta extrato qual foi o nosso resultado com os proventos. Eu vou clicar aqui em proventos, e aqui você percebe, né, meus proventos de outros ativos que eu não vou mostrar para vocês, são proventos de ações ali, eu tô recebendo mais dinheiro de ações do que de fundos imobiliários, mas aqui em fundos imobiliários eu recebi R$ 97.677,13, que é uma posição bem interessante aqui, né, se você considerar os proventos, que é mais ou menos aquela diferença entre o 1 milhão e o 1.094.000. Então isso aqui foi o que eu ganhei. Ou seja, se você pegar esse valor e dividir por mês aqui, né, lembrando que dezembro ainda não acabou, tem mais umas 3 recebimentos para fazer, mas aqui já dá para ter uma ideia. Isso aqui é de janeiro a dezembro agora, tá? Então somente no ano de 2025 a gente tem aqui R$ 8.139,76 todos os meses. Eu acho que seria bacana a gente fazer uma simulação também para vocês terem uma ideia de como que seria um apartamento que vale isso se você estivesse alugando ele, né? Para você entender se gera mais mesmo. Em média no Brasil, a gente diz que um aluguel é 0,5% ao mês. Então você teria aí 5.470 vezes 12, né? Um apartamento você alugaria em torno de R$ 65.640, com o detalhe que você ainda teria que recolher imposto de renda, né? Um apartamento nesse valor ou vários apartamentos nesse valor. Aqui você entende que a maior parte dos ricos, antigamente, eles constituíam fundos imobiliários próprios, né? Pegava ali a família e colocava todo mundo dentro do fundo imobiliário, porque isso acaba economizando bastante. Quando a gente tiver a origem disso, eu vou pegar aqui para vocês, né? O valor total líquido de proventos esse ano foi 278 mil, vou tirar, vou colocar somente aquilo que veio de FIs para que a gente possa fazer esse cálculo junto. Então você percebe aqui que ainda faltou R$ 1.853,337 que está previsto, mas você percebe de onde pingou mais, obviamente das minhas maiores posições pingou mais. Lembrando que essa é uma carteira de fundos imobiliários que não é focada especificamente nos que estão pagando mais dividendos. Daria para fazer um número melhor um pouco que esse, né? O dividend yield, então, ele foi estimado aí, se você considerar, em 9,13% ao ano. É bem maior do que as pessoas costumam dizer, né? Quando a gente vai analisar. Seria o equivalente, então, se você investisse R$ 1 milhão na minha carteira de dividendos aí, que não é das melhores ainda, seria o equivalente a algo em torno aí de 91 mil por mês, que geraria com R$ 1 milhão investidos. Então, você percebe que o dividend yield é muito mais alto do que aquilo que as pessoas dizem. As pessoas costumam dizer que fundos imobiliários pagam em torno de 7% ao ano. Eles pagaram 9,13% ao ano aqui os fundos imobiliários da minha carteira. Isso porque eu ainda tenho vários fundos imobiliários que não são tão legais, que não distribuem proventos tão interessantes aqui. Se você der uma analisada aqui, você vai ver que alguns fundos imobiliários, né, apesar
apesar de eu ter uma cota muito interessante neles, eles não distribuem lá muitos fundos imobiliários, como as posições mais arriscadas da minha carteira. A gente tá falando só de proventos, sem falar a valorização da cota também, né? Não, aquele primeiro momento a gente mostrou a valorização com os proventos. Se a gente fosse na valorização com os proventos para analisar qual seria o valor atual, vamos verificar aqui qual foi a valorização da carteira. Olha, eu tentei fazer aqui a conta no GPT e não rolou não, aí acabei tendo que usar uma planilha mesmo. Vai dar em média aí, se você fizer os cálculos de rentabilidade, algo em torno, né, considerando o resultado com os proventos e fazer uma média, tirando os que não tem dados aqui, você vai ter uma média de 12% no ano, né? Para uma carteira de fundos imobiliários está bem bacana, e lembrando que os fundos imobiliários ficaram bem travados esse ano ainda por conta da Selic extremamente alta. Se acontecer também da Selic melhorar, né, da Selic, no caso, cair, não aumentar, melhorar nesse cenário, a gente veria um cenário ainda mais competitivo para os fundos imobiliários com a valorização mais ampla. Eu acho que isso aqui ajudou vocês a conseguirem ter uma ideia de quanto rende na prática, com uma carteira real, não é uma carteira teórica. Vocês viram o print direto da corretora, não tem nada ali passando por filtro, carteira teórica, não é gorila, não é Kinvo, não é nada disso, é extrato direto no banco ali. Se você quiser aprender a investir, montar uma carteira de investimentos muito legal para você conseguir receber proventos mensais, tem jeito melhor de fazer do que com fundos imobiliários especificamente. Dá para misturar com renda fixa e renda variável também, outras ações que você viu que tem até um saldo melhor ali. O que eu vou te propor é que você acesse aí alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário para mim até o final, que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro ainda nesse ano, tá? A gente tem turma que já está sendo liberada as aulas agora e você vai ter ali os plantões de dúvida que você precisa estar online ao vivo, você pode ter só no ano que vem, ou seja, você consegue aproveitar esse recesso para ver as aulas e consegue aproveitar a volta ao trabalho para fazer aquilo que é ao vivo, né? Sem precisar ficar prestando atenção naquilo que é ao vivo em horário das 19 horas e tudo. Então a gente entrou com recesso no tempo certo aí. Pode preencher o questionário aí que vai ser um prazer, lembrando do compromisso da UVP. Se você não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Você tem acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos. Depois eu posso mostrar para vocês quanto que eu ganhei esse ano com aluguel de ações. E spoiler, tá? Uma boa quantidade aí. Considerando o que a gente ganhou com fundos imobiliários, eu ganhei uns 30, 40% desse valor aí com aluguel de ações, é claro, com muito mais ações do que eu tenho aqui de fundos imobiliários. Mas foi uma coisa bem interessante, uma renda que não era esperada ali, que vale muito a pena também. Então, uma coisa interessante, porque no geral, nas corretoras eles ficam com 70% do valor, né? Na UVP é o contrário, você fica com 70% do valor aqui quando você é nosso aluno e a corretora fica só com 30%, que nem vem pra gente, vai direto pra corretora que é nossa parceira. Então, muito bacana aqui. Preencha aí o questionário que vai ser legal. E agora, vou deixar vocês aqui com áudios da nossa queridíssima audiência a respeito do que eles acharam desse ano pros fundos imobiliários, né? Se tiveram uma boa rentabilidade, se não tiveram uma boa rentabilidade, por que que eles investem ou por que que não gostam de investir em fundos imobiliários, que eu acho que isso agrega pra caramba aqui pra gente. Eu não sei, mas eu dei uma boa rentabilidade pra pessoa que aluga meu apartamento. É, isso aí sim. Então, um beijo pra vocês e até amanhã. Os fundos imobiliários, para mim, foi minha porta de entrada no mundo de ações e renda variável, por entender que era mais simples compreender esse mercado do que o mercado de ações. E depois, conforme você vai aprendendo como funciona, eu migrei para o mercado de ações. E hoje eles me geram uma renda passiva que eu acabo reinvestindo os dividendos. Eu acredito muito nos fundos imobiliários, principalmente os fundos tijolo. Foi uma opção minha e do meu marido, a gente já está, eu com 58, ele com 64, na fase aí de renda passiva. E foi uma opção, hoje a gente tem em torno de 25%, mas eu tenho gostado bastante do investimento, acredito muito. Hoje eu tenho aproximadamente 15% dos meus investimentos em fundos imobiliários, invisto nessa classe de ativos há uns 2 anos, e se dependesse apenas dos resultados que eu obtive nesse tempo aí, ele talvez seria a pior decisão que eu fiz nesses últimos anos. Porém, eu entendo que o momento da entrada foi muito ruim, peguei a taxa Selic na sua subida e hoje numa alta gigantesca, né? E que isso é muito ruim para os fundos imobiliários, né? Eu tenho praticamente acho que de 15% a 16% da minha alocação em fundo imobiliário e eu gosto bastante. Eu só não invisto mais porque o meu consultor, a nossa visão de investimento é outra. É a longo prazo, assim, mas eu não tenho que reclamar, todos os fundos da minha carteira têm valorização e tem todo o dividendo mensal, então eu não tenho que reclamar. Se eu fosse uma vontade minha, eu teria 50% em fundo imobiliário. Tem que ter a hora certa de comprar e tem que saber bem os fundos em que investir.